tarde, boa tarde, boa tarde. Como que vocês estão? Tá tudo bem? Meus queridos, é uma alegria estarmos aqui em mais um programa Tempo de Edificação. E é uma alegria estar com os irmãos aí. Já vou pedir para que você compartilhe, amém, esse link, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, amém, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Irmãos, hoje eu estou aqui com o irmão Laércio. Tudo bem, irmão Laércio? Como que você está? A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do meu pastor. Estou bem. É muito gratificante de estar aqui com o senhor, né? E vamos fazer esse programa aí para edificar a fé dos irmãos. E vamos compartilhando, irmão. Vamos compartilhando, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela muda vidas e vai mudar a sua vida hoje também, no nome de Jesus. Meus irmãos, hoje o Laércio está aqui para nos auxiliar. Os irmãos sabem que o irmão Laércio é como um filho para mim, né? Eu considero o irmão Laércio como um filho, é uma pessoa que nos acompanha há muitos anos, né? É uma pessoa que faz parte da família e hoje eu sequestrei o Laércio. Hoje eu sequestrei o Laércio, trouxe o Laércio para nos ajudar aqui na live, tá bom? E lembrando, meus irmãos, lembrando que o nosso pastor Hélio teve um pequeno imprevisto aí e não foi possível ele chegar no horário, né? Então, nós já fechamos com o pastor Hélio para que na semana que vem ele esteja juntamente com a gente aqui para responder as perguntas que foram feitas relacionadas aos casamentos. E pode ter certeza que a semana que vem ele estará aqui juntamente com a gente, amém? Mas nós estamos no programa aqui, amém? Hoje nós vamos falar um assunto muito bom, falando sobre conversão, amém? É uma palavra de edificação e eu gostaria que você ficasse aí comigo e compartilhasse essa live, amém? Nós vamos estar interagindo. O irmão Laércio está com o celular aí, amém? O irmão Laércio está com o celular e eu gostaria também de orar por você. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Enquanto isso, eu peço para que você coloque o seu nome aí, faça um pedido de oração para sua família, para um amigo, para alguém que está precisando, amém? Coloque aí o nome dessa pessoa, porque daqui a pouco nós vamos estar orando, amém? Então é uma alegria estar aí conectado com os irmãos. Então compartilha esse link, essa live. É importante os irmãos compartilhar, amém? Então hoje, irmãos, nós vamos usar um tema aqui, que é conversão. É muito importante nós falarmos disso, por quê? Porque muitas pessoas, quando se convertem na igreja, muitas pessoas têm dificuldades para permanecer, para prosseguir, e eu queria falar um pouco sobre a conversão, né? Sobre a conversão, e nós vamos ler um texto bíblico, amém? Que vai estar aqui em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 10, amém? Você vai acompanhar a leitura comigo, mas antes da gente fazer essa leitura, eu vou pedir para que o irmão Laércio fique conectado aí, amém, irmão Laércio? Sim, só lembrando, irmãos, os irmãos façam sua pergunta aí, que aqui nós vamos estar lendo, estar observando e vamos responder a todas as perguntas aí dentro do horário que é estipulado para a gente aqui, tá bom? E os irmãos ficam à vontade para interagir com a gente aí. Amém, irmãos? Então, esse programa, uma das finalidades é a gente interagir com os irmãos. Então, você que está aí do outro lado, pode mandar uma pergunta, pede oração, daqui a pouco nós vamos estar orando. Amém? Então, fique conectado com a gente aí, porque nós estamos aqui no programa Tempo de Edificação. Amém? Então, gostaria de ler um texto, juntamente com os irmãos, que está aqui em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, vai falar de Zaqueu, o publicano. O texto diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu,
Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E como todos vendo isso, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, que restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Irmãos, eu acho essa história muito linda, a história de Zaqueu, porque nós estamos vendo aqui que foram quebrados aqui muitos preconceitos, julgamentos, né? Porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu ali, as pessoas estavam julgando Zaqueu, né? Então as pessoas não estavam olhando para o lado positivo, que era o lado de olhar que ali estava um ser humano que, embora fosse um homem pecador, tinha um título de ladrão, porque os publicanos era ladrão, mas as pessoas estavam olhando com outro olhar. E o interessante aqui, o irmão Laércio, é que Jesus quebrou todo o preconceito que havia endurecido, né? Quando a gente observa os escribas e os fariseus, que eram titulados doutores da lei, eles eram homens de coração duro, eles não tinham misericórdia. A gente vê naquele texto de João capítulo 8, que quando pegaram aquela mulher no ato de adultério, a gente vê que o comportamento daqueles homens era um comportamento sem misericórdia, né? Por quê? Porque eles eram acostumados a apedrejar as mulheres, né? Esse costume era um costume comum entre eles. Então, quando eles pegam aquela mulher e eles trazem aquela mulher na presença de Jesus, e eles dizem: Senhor, na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Então, naquele momento, quando Jesus justifica a mulher um pouco mais para frente, quando ele diz: aquele que não tem pecado tira a pedra, Jesus não estava sendo convivente com o pecado daquela mulher, muito ao contrário. Nós vamos perceber que quando todo se retira e que não ficou nenhum acusador, a palavra que Jesus direciona aquela mulher é: vai e não peques mais. Então a gente entende com isso que Jesus, ele não veio para condenar, Jesus veio para dar vida, né? Então, o sistema religioso da época, que era o sistema dos fariseus, eles interpretavam a lei como se fosse algo de punição, né? De disciplina severa, e não era isso, né? A lei era princípios constituídos por Deus, que era para obedecer. Deus constituiu a lei para que as pessoas não errassem, mas a finalidade da lei não era matar as pessoas, não era excluir as pessoas, não era fazer acepção de pessoas, né? A intenção era fazer as pessoas não errar, era fazer as pessoas andar pelo caminho certo, que era a palavra de Deus. Então, nós estamos diante de um contexto bíblico, onde Jesus
ele não vai desconstruir, ele vai desconstruir um sistema religioso que estava levando o evangelho para um outro caminho, né? Porque quando as pessoas olhavam para Deus, via Deus como um Deus rigoroso, né? Como um Deus punidor, né? Então, a imagem que Deus tinha na lei, que foram criadas, né, pelos fariseus, era uma imagem muito rigorosa. E quando Jesus ele se manifesta trazendo a época da graça, Jesus ele traz a época da graça baseada no quê? No amor, que essa era a finalidade, como está lá em João, capítulo 3, o versículo 16, que é um versículo missionário, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele pereçam, que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então a gente vamos ver aí o quê? O amor de Deus. A graça é o próprio amor de Deus, irmãos. A graça é o próprio amor de Deus manifestado no meio de nós. A graça é o próprio amor, porque a gente vê que o amor de Deus, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos aproxima dele, não de uma forma rígida, não de uma forma religiosa, mas de uma forma amorosa. Então, o amor de Deus, ele é um amor que às vezes não é compreensível para os escribas, os fariseus, né? Porque o amor de Deus ele é incondicional, ou seja, não precisa ter uma condição para Deus me amar ou te amar. O amor de Deus está além dos nossos erros, o amor de Deus está além das nossas falhas, o amor de Deus está além da nossa linha de raciocínio, da nossa linha de pensamento. O amor de Deus ele é perfeito, né? Então, quando a gente fala que o amor de Deus é um amor incondicional, eu estou falando que Deus não precisa ser amado para amar. Deus não precisa ser correspondido para amar, simplesmente Ele nos ama, a ponto da palavra dizer assim, que Deus Ele ama muito o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Então, quando Deus olha para nós, Deus nos ama, mesmo sabendo dos nossos erros, mesmo sabendo dos nossos defeitos, Deus nos ama como pessoa. Deus nos ama como a sua imagem, como a sua semelhança. O que Deus aborrece em nós, é os nossos pecados, é os nossos erros, porque o que nos afasta de Deus é o que? É o nosso pecado, é o nosso erro. Então, irmão Lércio, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo Jesus quebrando toda a linha de preconceito, né? Porque a palavra de Deus diz, irmão Lércio, que Jesus ele sentava na mesa de pecadores, e as pessoas diziam, mas ele está sentando na mesa de pecadores, né? Verdade, pastor. Mas Jesus ele não sentava na mesa dos pecadores para ser convivente com o pecado dos pecadores, mas Jesus sentava na mesa dos pecadores porque ele tinha propósito. Ele tinha propósito, né? Então toda vez que Jesus se assentava com um pecador, Jesus tinha um propósito, né? E o propósito de Jesus era um propósito único, era ganhar aquelas vidas para o reino, né? Porque Jesus ele tinha uma visão de reino, amém, irmão? Uma visão de reino. Então toda vez que ele se assentava com os pecadores, Jesus tinha um propósito. O propósito era ganhar aquelas vidas para Jesus. Então, o que eu vejo aqui, irmão Lércio, é que Jesus quebrou todos os preconceitos. E infelizmente hoje, em pleno século XXI, irmão Lércio, nós temos muitos preconceitos, não é verdade? Verdade, pastor. E sem contar que o amor maior de Deus foi de ter deixado o seu ser celestial e ser passado como um ser humano para dar sua vida para hoje. Eu, você, cada um de nós estamos aqui vivendo pela graça de Deus. Porque não tem como explicar o amor de ele ter carregado as dores, carregado, né, aquela cruz que na verdade não era para ele poder carregar, mas ele falou assim: por amor dos meus filhos
por amor à minha obra, vou eu descer, vou se fazer carne, vou mostrar que tudo aquilo que eles passam na terra, eu também posso passar. Glória a Deus. Tudo aquilo Sim. que eu posso vencer, vocês também podem vencer, né? A palavra de Deus também diz, não é, pastor, que assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, se Jesus nos deu, né, a sua vida para hoje, nós estamos aqui, é inexplicável. Também vamos pegar lá sobre Adão. Adão errou com a Eva, mas Deus não deixou de amar Adão. Não deixou de amar de jeito nenhum. Deus estava lá. Inclusive, quando o Adão errou, Adão se escondeu e Jesus estava lá procurando. Jesus não foi lá com um olhar de erro, de apontamento, falar assim: não, meu filho, eu não vou aqui te apontar. Eu vim aqui como seu pai, quero conversar com você. É simplesmente isso, né, pastor? Então, o amor de Jesus para com nossas vidas não tem dimensão, né, a qual nós temos com um amor carnal, né? O amor de Deus não tem explicação, porque é extraordinário até de a gente falar. A gente não consegue explicar o amor incondicional que Jesus tem com a gente. Foi até que o senhor botou em pauta aqui, né? Porque a gente erra, a gente falha, né? A gente até às vezes, né, algumas pessoas querem se distanciar de Deus, mas o amor de Deus sempre está ali para nos atrair, nos envolver. O amor de Deus é isso, irmão Laércio. O amor de Deus, o irmão Laércio falou uma coisa aqui muito importante, né? Que Jesus, ele deixou, né, a sua morada, a sua glória, né? E ele se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem, né? Então, Jesus, ele tinha 100% a sua parte divina e tinha 100% a sua parte humana, né? Que nós, na teologia, esse nome se chama união hipostática, né? Que era a parte divina de Jesus, 100% e 100% da parte humana. Então, gente, o amor de Deus nos constrange, né? O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos alcança. Então, o amor de Deus, ele foi demonstrado através de Cristo. Então, através de Cristo, através da vida de Cristo, através do ministério de Cristo, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, ali se revela o amor de Deus para com cada um de nós. Então, irmãos, é essa dificuldade que os escribas e os fariseus, eles tinham naquela época. Então, quando Jesus se aproximava de um homem pecador, quando Jesus se aproximava de qualquer pessoa que fosse um aleijado, porque também as pessoas que tinham uma parte, que tinham, as pessoas que tinham uma deficiência física, era rejeitado também pelos escribas, pelos fariseus, pelos judeus, né? Então todas essas pessoas foram acolhidas por Jesus. Jesus acolheu os pecadores, Jesus acolheu os publicanos, Jesus acolheu os gentios, né? Jesus acolheu esses deficientes. Então, todas as pessoas que sofriam preconceitos naquela época, Jesus abraçou essas pessoas, Jesus acolheu essas pessoas e Jesus ele trouxe um evangelho genuíno, um evangelho que não faz acepção de pessoa, um evangelho genuíno que restaura, um evangelho que vai trazer uma nova vida, vai trazer um novo estilo de vida. E é isso que nós estamos falando. Hoje nós estamos falando aqui da conversão de Zaqueu, e essa palavra conversão, eu comparo ela um pouco com retorno, para que as pessoas possam entender de uma forma mais fácil, porque o que é um retorno, né? Eu acredito que todos já viajaram, e quando nós estamos viajando, tem momento que a gente pega o caminho errado. Quando nós percebemos ali que nós pegamos a estrada errada, quando a gente se dá conta que nós estamos no caminho errado, na estrada errada, nós vamos esperar chegar uma plaquinha lá escrito retorno. E aquela plaquinha está nos indicando que mais na frente vai ter uma alça, ou seja, vai ter uma opção
para a gente sair do caminho errado e pegar a alça para a gente retornar para pegar o caminho certo. Então a palavra conversão dá esse mesmo sentido, né? Porque um dos sentidos da palavra conversão é o quê? É mudança de caminho, é mudança de atitude, é mudança de comportamento, né? É mudança de caráter, né? Porque nós temos uma expressão que a gente fala, o fulano é sem caráter, né? Quando a pessoa procede de uma maneira errada, a gente fala, o fulano é sem caráter. Não existe pessoas sem caráter. Todos os seres humanos têm caráteres. Ou é caráter bom ou é caráter ruim. Todo mundo tem caráter. Mas quando nós se convertemos em Cristo, o nosso caráter ele é modelado conforme o caráter de Cristo, né? Como está lá em 1 Coríntios, acho que capítulo 1, verso 11, quando o apóstolo Paulo diz, sejais os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, quando nós se convertemos, quando nós fazemos essa mudança de caminho, nós entramos no caminho de Cristo, aí nós temos o nosso caráter transformado, que essa é a finalidade de Jesus, é transformar a nossa vida, é transformar o nosso caráter, né? Porque Ele é o caminho. Lá em João capítulo 14, verso 6, está escrito assim, o próprio Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, que todo homem precisa entrar por Ele. Jesus é o caminho que todo homem precisa entrar por Ele. E o próprio Jesus mostrou o caminho através do quê? Do seu amor, né? Já faz mais de 2000 anos atrás que Jesus morreu naquela cruz. Tem mais de 2000 anos atrás que Jesus morreu naquela cruz, irmãos. E até hoje, a mensagem mais forte do Evangelho é a mensagem de cruz, né? A ponto da palavra dizer que a pregação da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para nós que estamos vivos, para nós que cremos no Senhor, é o poder de Deus. Amém? Então a mensagem da cruz para nós é o poder de Deus. Não só o poder de Deus, como o amor de Deus. Porque como que pode uma história, irmãos, que foi uma história que foi feita 2000 anos atrás até hoje, essa história ela ser nítida, ela ser uma história que não cria dúvida? Como que pode uma história de 2000 anos atrás hoje ser uma história onde as pessoas ouvem, as pessoas choram, as pessoas se emocionam, as pessoas se entregam ao Evangelho, as pessoas aceitam a Jesus? Como que pode uma mensagem tão poderosa como essa mudar o mundo? Foi uma mensagem de amor. Foi uma mensagem de amor. Amém? A mensagem que Jesus deixou na cruz foi uma mensagem do amor. Então, nós estamos falando do amor de Deus, o amor que quebra todos os preconceitos. Amém? O amor de Deus quebra todos os preconceitos, e é isso que aconteceu aqui no caso de Zaqueu. Porque quando Jesus vem pelo caminho e ele para debaixo, né? Ele para debaixo daquela figueira e olha para cima, e ele vê Zaqueu ali, a Bíblia diz, meus irmãos, que naquele momento ali, Jesus pede para Zaqueu descer e diz para Zaqueu que ele ia entrar na casa de Zaqueu naquele momento. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, ali ele tem um encontro profundo com Zaqueu. E nós estamos falando de um homem que tinha a vida toda torta, toda errada, porque Zaqueu ele era publicano. Naquela época ele trabalhava para os romanos, que eram chefões, né, da política, né? Então havia uma manipulação muito grande ali em Jerusalém por conta dos romanos. Então praticamente todos os homens que trabalhavam como publicano, eles tinham ali a sua imagem, tinham uma imagem de um bandido, de um ladrão, né? De alguém que estava manipulando o povo. Então, Zaqueu ele era conhecido como ladrão. Zaqueu era conhecido como um traidor, né? Como um traidor do seu povo, dos judeus. Então, agora Jesus entra na casa de um ladrão. Jesus entra na casa de um homem que era cobrador de impostos,
um homem que era mal visto na sociedade. Jesus entra na casa dele. E quando Jesus entra, o povo que fica do lado de fora, o povo estava julgando. O povo estava dizendo: Jesus entrou na casa deste homem para ser hóspede de um homem pecador. Por que as pessoas julgavam? As pessoas julgavam porque conhecia a história de Zaqueu. Então, o que Jesus passou com Zaqueu, muitos de nós passam hoje. Imagina um pastor entrando na casa de um bandido. Imagina um pastor entrando na casa vamos supor, de um espírita. Imagina um pastor entrando na casa de um homossexual, né? Então, quer dizer, o preconceito que as pessoas têm no mundo de hoje continua, irmãos. Não mudou. O preconceito continua, não mudou. Então, o que nós aprendemos com Jesus aqui? Que não importa o que as pessoas pensam ou dizem, nós somos mensageiros da paz. Nós somos mensageiros do reino. Então nós temos que pregar para essas pessoas. Nós temos que alcançar essas pessoas. Nós temos que ser instrumento de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Jesus entrou na casa de Zaqueu, irmãos, e o resultado foi extraordinário. Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava saindo, Zaqueu olhou para Jesus e falou assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho prejudicado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu estava falando? Senhor, eu estou arrependido de tudo aquilo que eu fiz. Eu estou arrependido. Então, irmãos, a partir do momento que um pecador se arrepende, a partir do momento que uma pessoa ela se arrepende do que ela fez, irmãos, não existe mais um julgamento. Por mais que as pessoas tragam o passado da pessoa à tona, que você foi isso, que você foi aquilo, não importa o que as pessoas falam ao seu respeito, não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito. Se um dia você conheceu Jesus e você, de fato, deixou as suas práticas, abandonou os seus pecados, você está salvo, você está liberto, você recebeu o Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça é isso. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então não importa o tipo de pecado que você cometeu, o que você fez, a partir do momento que você levantou as suas mãos para o alto, você se arrependeu de todo o seu coração, você abandonou a prática do pecado, você está salvo na pessoa bendita de Jesus. Então é isso que aconteceu aqui com a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele teve a vida transformada por Jesus. Jesus entrou na vida dele. Jesus mudou a vida dele, irmãos. E é para isso que Jesus veio. Jesus veio para transformar. Jesus veio para dar vida para aquele que não tem vida. Jesus veio para dar paz para aquele que não tem paz. Jesus veio trazer alegria para aquele que não tem alegria. E hoje nós estamos vivendo num mundo muito complicado, né? Nós acabamos de sair de uma pandemia onde as pessoas estavam, tão desesperadas com o coronavírus, que o coronavírus dizimou milhares de vidas, né? Mas existe uma doença pior do que o coronavírus, chamada depressão. Hoje existem muitas pessoas, irmão Laércio, que não dormem, muitas pessoas que não têm paz, muitas pessoas que não têm alegria, muitas pessoas que não têm expectativa de vida, pessoas que não sonham mais. Então hoje nós estamos falando do Evangelho que liberta, amém? O mesmo Jesus que entrou lá na casa de Zaqueu, o mesmo Jesus que transformou a vida de Zaqueu, é o mesmo Jesus que tem o poder de transformar a sua vida, é o mesmo Jesus que está transformando a vida de milhões e milhões de pessoas. Então nós estamos falando aqui do amor que transforma, do amor que muda. Não existe ser humano que não possa ser transformado. Não existe. Todo ser humano pode ser transformado. A partir do momento que essa pessoa abre o coração para Jesus e deixa Jesus entrar, Jesus muda, Jesus transforma. E hoje, irmão Laércio, nós estamos vivendo uma época na onde a depressão tem matado muito. Verdade, pastor. Inclusive, não é noticiado, né? Mas
a depressão, ela é decorrente não só aqui no Brasil, mas é sim no mundo inteiro, né? E isso não é divulgado para não espantar, né? A depressão, ela não é como as pessoas dizem, né? Frescura, você tá... Como é que eu posso usar a palavra correta aqui? Você tá de frescura, depressão não tem nada a ver, mas só que a depressão, ela mata e tá matando milhares de pessoas, porque a depressão, ela é uma angústia profunda, né, que aquela pessoa está sentindo decorrente, e às vezes ela acha que no começo está normal e ela não vai procurar um tratamento, porque a depressão, ela precisa ser tratada, né? E se tratando até do amor de Deus, né, Jesus, ele é o maior especialista para curar, né, a depressão. Só que Jesus também deixou, né, os médicos, né, psicólogos, psiquiatras para tratar a depressão. E assim, pastor, eu vejo que tem muitas pessoas que acabam entrando nesse quadro da depressão e não procurando ajuda, né? Verdade, porque ela se sente envergonhada, né? Fala, não, mas poxa, não, vai achar que eu tô doido, vai achar que eu tô louco. E não é aquilo que a pessoa está sentindo, ela precisa ser tratada, né? Inclusive, até eu vou colocar aqui um amigo que me procurou, que ele estava passando um processo de dificuldade e tudo mais, e ali ele estava começando a entrar no processo da depressão. E aí eu comecei a orientar ele e tudo mais, e hoje ele mudou, né, através do amor de Jesus, porque ninguém, eu acredito assim, né, se eu estiver errado o senhor me corrija, que ninguém, né, muda primeiro sem o amor de Jesus, né? Acredita que o amor de Jesus é tudo na vida dela. E a depressão, ela acaba que tendo 3 tipos de nível, né, pastor? O primeiro nível, que a pessoa, ela tipo fica com aquela angústia, né? Ela quer se afastar de todo mundo, ela quer se isolar. A segunda fase da depressão é quando a pessoa, ela já tá ali querendo ajuda, mas ela começa fica, a procurar ajuda, não procura ajuda. E a terceira, irmãos, é a que nós acabamos de falar, que a depressão, ela mata, porque aquela pessoa, ela quer viver, só que aquela angústia que ela tá passando, né, ela fica ali, ela procura ajuda e tal, e não quer sair. Então, assim, ela acaba que tirando a sua própria vida, porque ela quer viver, e ali ela não quer, ela tá querendo que aquela angústia ela vá embora, e aí ela fica ali se defiando, e aí ela acaba tirando aquela própria vida dela, acreditando que aquela angústia vai embora, né, pastor? Sim, e a depressão, irmãos, a depressão, ela é uma doença silenciosa. A depressão é uma doença silenciosa, e muitas pessoas às vezes não dão importância, né, para o início da depressão, e tem muitas pessoas que vai empurrando com a barriga, e quando a pessoa percebe que ela realmente está com o início de depressão, porque o que é a depressão? A palavra depressão significa angústia profunda, então é uma tristeza que não vai embora, né? A pessoa viaja, a pessoa faz aquilo que ela gosta, mas aquela angústia permanece ali. Então por isso que a gente fala que a depressão, ela não é detectada do dia para a noite, vai dias, dependendo do caso, vai meses para a pessoa detectar que realmente ela está com depressão, porque a depressão, ela é uma doença silenciosa, amém? Uma doença silenciosa. Então, irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja e fora da igreja com depressão, amém? Então, essa doença é uma doença muito séria. E outra, tem muitas pessoas que tratam a depressão como frescura. Tem muitas pessoas que ignoram, irmão Laércio, a depressão, e acham que a pessoa está com frescura,
acha que a pessoa está fazendo charme, está fazendo manha, e não é isso. A depressão, irmãos, é uma doença séria. É uma doença séria, como o Laércio falou aqui. A depressão ela tem 3 níveis, né? Quando a pessoa chega no último nível, que é aquele nível onde a pessoa se isola de todo mundo e a pessoa já está ali procurando a sua morte, a pessoa ela vai procurar a sua morte não porque ela quer morrer. A pessoa que mais quer viver, irmão Laércio, é a pessoa que tem depressão. Você sabia disso? A pessoa que mais quer viver é as pessoas que têm depressão. Por que as pessoas que têm depressão tiram a sua vida? Elas tiram a sua vida para poder se livrar daquela dor que ela sente. Como a dor é tão forte, aquela angústia é tão forte, as pessoas querem se libertar dessa angústia. Então a única maneira que as pessoas acham de se libertar dessa angústia é tirando a sua própria vida. Então a depressão é uma doença séria que as pessoas precisam de ajuda e as pessoas precisam ser tratadas. E infelizmente a nossa sociedade não está pronta para ajudar essas pessoas. Então as pessoas que sofrem com isso, procura as pessoas certas. Procura as pessoas certas, porque essa doença não é brincadeira. Então isso está acontecendo muito fora da igreja e dentro da igreja, amém? E como eu disse, Jesus ele é poderoso, irmãos, para mudar, né? Tem muitas pessoas que precisam de paz, de alegria, as pessoas precisam de esperança, muitas pessoas já não têm mais o desejo de sonhar, não conseguem olhar para a vida dela e desejar dias melhores. Tudo isso são cenários que podem contribuir para o início de depressão. Então nós não podemos parar de sonhar, não podemos parar de viver, não podemos parar de projetar os nossos projetos, porque eu sempre falo, irmãos, que o sonho de todos nós, né, começa na mente. Todo projeto começa na mente. Amém? Então, entenda que Jesus pode mudar a sua vida sim, assim como ele mudou a vida de Zaqueu, assim como ele transformou a vida de Zaqueu, ele pode mudar a nossa vida. Porque Zaqueu, ele era um homem que tinha uma vida boa na parte financeira, pelo fato dele ser rico, né? Pelo fato de ser rico, ele tinha uma vida boa, tinha uma boa casa, tinha uma boa renda, mas espiritualmente dizendo, Zaqueu, ele era um homem pobre de espírito, um homem que não tinha paz, um homem que não tinha alegria, justamente por conta da vida desonesta que ele levava. Mas o dia que Jesus entrou na vida dele, irmãos, Jesus mudou a vida dele, né? Ele foi liberto, ele foi transformado através do Evangelho e teve uma vida mudada. Então, nós temos que entender isso, que Jesus ele transforma a vida das pessoas. Não importa o nível de dificuldade que você esteja em todas as áreas, não importa se você esteja num nível vivendo uma vida miserável materialmente, espiritualmente, não importa se você está tendo problema no seu casamento, problemas financeiros, não importa, Jesus tem o poder de mudar a sua vida. Amém? Então, nós estamos falando aqui do Evangelho que transforma. Nós estamos falando do amor de Deus que salva. Nós estamos falando do Evangelho que faz o homem mudar de rumo, de mudar do caminho. Nós estamos vivendo um momento propício, na onde o Evangelho de Cristo, ele precisa ser pregado independentemente de placa da igreja. Nós estamos vivendo um momento hoje, irmãos, que a placa de igreja pouco se importa. Amém? A placa de igreja hoje pouco se importa. O que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho genuíno de Jesus. É a gente pregar para as pessoas que Jesus salva, transforma, liberta, regenera e prepara as pessoas para ser um cidadão do céu, como está escrito lá no livro de Salmos, Salmos de número 15, lá fala sobre o verdadeiro cidadão do céu. É para isso que Jesus veio, é para isso que Jesus se manifestou. Ele desfaz as obras do diabo e faz com que cada um de nós nos tornamos um cidadão do céu. É isso que ele faz. Então, a obra redentora
de Jesus foi para isso, foi para transformar a vida. O Evangelho não pode desviar dessa rota. Amém? A igreja não pode desviar dessa rota. Amém? O Evangelho é amor, o Evangelho é restauração, o Evangelho é salvação, o Evangelho é poder de Deus para aqueles que neles acreditam. Porque, irmão Laércio, hoje nós estamos vivendo um momento bastante conturbado no Evangelho, né? Porque às vezes o Evangelho parece que perdeu um pouco de sentido, né? Sim. Não é o sentido original, não é verdade? É verdade, pastor. Só que o que acontece? É que nem o senhor falou. Jesus, ele está aí para transformar vidas, né? E o que está acontecendo hoje, o senhor pode até me corrigir, que essa falta de, às vezes, empatia, de placa de igreja, às vezes de vez está ajuntando as pessoas, está afastando. Está afastando, é verdade. De vez as igrejas se unir, né? Porque Jesus não é placa de igreja. A gente devemos que tratar, né, aquela vida que está indo ali para ouvir uma palavra de Deus, independente da placa X, Y, a gente devemos tratar, porque essa turbulência que a gente estamos passando, né, infelizmente, eu acredito que assim, a palavra de Deus, ela fala que nos últimos dias, né, muitos iam se esfriar, né? Então a gente devemos, independente, né, você que está nos assistindo aí, né, que esteja fraco ou nunca, né, aceitou Jesus, é bom, irmãos, você ir na igreja, cultuar Jesus, mas tudo que a gente estamos passando e falando aqui, desde o início, é simplesmente que o amor de Deus é incondicional e Ele quer te salvar, né? Jesus, quando Ele estava ali na cruz, né, Ele falou, né? Vou para a casa do meu Pai, vou preparar a morada, quando estiver pronto eu vou vir para buscar e levar a minha igreja. Então, Jesus quer transformar a vida de todo mundo, é esse amor que Jesus ele quer envolver, e as pessoas, né, às vezes com a dificuldade, às vezes, pastor, eu fico olhando assim, eu não sei se é uma observação, e também as pessoas às vezes ela acaba botando dificuldade para servir a Cristo, sendo que o Evangelho é simples. Simples, muito simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples, só que as pessoas ela acaba que falando, não, eu vou para a igreja, mas, né, eu vou parar de fazer o que eu quero. Não. Então, assim, Jesus está aí e quer levar a sua amada igreja, né, pastor? Sim, é isso mesmo. Jesus veio para todos, amém, irmãos? E o irmão Laércio falou isso. Hoje tem muitas divergências em relação à placa de igreja, e hoje placa de igrejas pouco se importa, irmãos. Pouco importa, né? Pouco importa, porque o que nós temos que fazer é ganhar almas para o reino de Deus, amém? Meus irmãos, nós estamos chegando praticamente no fim do nosso programa, e eu gostaria, meus irmãos, de orar. Então você que quer uma oração, em nome de Jesus, coloca aí o seu pedido de oração, que nós vamos orar, amém, pela sua família. Estou conectado aqui com os irmãos, gente, ó, Deus abençoe. Está conectado aqui a minha cunhada Bárbara, que Deus abençoe. Deus abençoe também a irmã Orjânia, o pastor Paulo, Deus abençoe, amém. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Odália, tá bom? Nossa irmã Diana, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão aí. Se puder, compartilhe, amém, esse link com alguma pessoa. Hoje nós falamos aqui do amor de Deus, falamos de Zaqueu, né? O publicando, e nós falamos que Jesus quebrou todos os preconceitos através do seu amor, né? Então o amor de Jesus quebrou todos os preconceitos, amém? Então hoje nós falamos do amor de Deus. Você que pode, compartilha esse link com mais pessoas, amém? Todas as quartas-feiras
nós vamos estar aqui a partir das 15 horas fazendo esse programa, gente. E nós vamos trazer muitas pessoas aqui. Amém? Semana que vem vai vir um pastor Hélio. Amém? Nas outras semanas nós vamos trazer aqui, irmão Laércio, a pastora Silmara. Vou conversar com ela para ela vir aqui para poder falar sobre depressão. Amém? Nós vamos também trazer aqui o apóstolo Maurício para falar sobre finanças, né? Hoje as pessoas têm muitas dificuldades nessa parte financeira e o pastor, o apóstolo, ele ajuda muito com as suas palestras, e eu vou marcar um dia para ele vir aqui fazer um resumo, né, sobre essa parte de finanças. E eu vou trazer também aqui muitas pessoas, vamos trazer conteúdos muito bons aqui para os irmãos. Então os conteúdos que nós estamos preparando para trazer aqui são muito bons. É por isso que o tema do programa é Tempo de Edificação, porque nós vamos trazer pessoas aqui, amém, para poder trazer assuntos para edificar a nossa vida e nos ajudar no nosso dia a dia, amém? Então as irmãs, os irmãos já estão colocando aí os pedidos de oração. A nossa irmã Dália está pedindo oração pela sua família. Vamos estar orando, irmão, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando. Então, quem quiser pedir de oração, pode colocar aí, irmãos, que nós vamos estar orando. Já estamos no finalzinho do programa, amém? E nós vamos orar e vamos interceder pela vida dos irmãos, amém? Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão online aí com a gente. Louvamos a Deus também pela vida dos irmãos que vão assistir. Então, você que vai assistir mais tarde, eu já estou louvando a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, e que todos nós possamos ser instrumentos de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas, amém? Sim, vamos orar pela família da irmã Roberta, vamos orar pelo filho da nossa irmã Diana, né? O rapaz chama Fernando. Nós vamos estar orando, irmãos, amém? Vamos estar orando e o nome do Senhor será glorificado, amém? Então, nós vamos interceder agora, pedir para que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nesse momento nós estamos orando, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha abençoar agora, Senhor, a família dessa pessoa, a família deste homem, a família dessa mulher. Senhor, pedimos para que o Senhor abençoe, Senhor, filho da nossa irmã Diana, que o Senhor abençoe Fernando, que o Senhor transforme a vida dele, que o Senhor faça uma obra grande para a glória do seu nome. Senhor, nós oramos também pela família da nossa irmã Odália, Senhor. Abençoe o esposo da tua filha, nosso irmão Inaldo, abençoe todos os seus filhos, que a bênção do Senhor através do Espírito Santo esteja sobre essa família. Pai, eu oro pela vida, Senhor, da minha cunhada, do meu irmão. Peço para que o Senhor abençoe poderosamente a família dos seus filhos, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles. Pai, que o Senhor abençoe agora a vida de cada irmão que está online com a gente. Pai, eu oro agora pela vida da nossa irmã Elizabeth, pela vida da nossa irmã Roberta. Peço para que o Senhor estenda as mãos sobre a vida das suas filhas e venha abençoar, Senhor, de uma maneira poderosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Meus irmãos, nós já estamos no final do programa, já estamos encerrando o programa, pedindo aos irmãos que os irmãos nos ajudem nessa missão. A nossa intenção é fazer com que o reino de Deus se venha expandir, né? A gente quer expandir o reino de Deus, amém? Então, compartilha com mais pessoas. Quando terminar agora a live, manda para pessoas que você conheça, familiares, amigos, para que as pessoas também possam ser edificadas através da palavra de Deus, amém? Então, todas as quartas-feiras, a partir das 15 horas da tarde, nós vamos estar aqui trazendo pessoas, assuntos maravilhosos
para estarmos tratando. Amém, irmãos? E só lembrando que amanhã nós temos a nossa quinta-feira profética. Irmãos, quem já foi nas quinta-feira proféticas sabe como esse trabalho é extraordinário. E esse mês aqui, que é o mês de maio, nós vamos receber as 2 primeiras quinta-feiras, vamos receber a missionária Andresa, uma mulher muito usada por Deus, que estará com a gente as 2 primeiras quinta-feiras de maio. E as 2 segundas quinta-feiras de maio estará a missionária Damares Ribeiro. Irmãos, são 2 mulheres extremamente usadas por Deus, amém? Então as quinta-feiras proféticas na Igreja Visão do Altar tem se tornado aqui um ponto de referência na cidade de Itaquaquecetuba. Então eu te convido para estar com a gente todas as quintas-feiras a partir das 20 horas da noite, amém? Que Deus abençoe, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, em nome de Jesus, amém? Fique na paz, irmão Laércio, muito obrigado. Amém, pastor. Eu que quero agradecer essa oportunidade aí. E só lembrando aí e reforçando, né? Quero também agradecer a vida da minha mãe, que está aqui, né? Dona Damares, né? Que foi uma bênção na minha vida. Glória a Deus. E a bênção é grande em nome de Jesus. E irmãos, os irmãos também que puderem, tá? Acessar o nosso Facebook da nossa igreja, Visão do Altar, os irmãos ficam à vontade. Nós também temos uma página aí no nosso canal do YouTube, né? Os irmãos aí nos ajudem nessa jornada aí, que não é fácil, mas vamos granjear o céu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro.